fim de semana, ele vai ser marcado também, não só pelo Seminário Sangue nos Umbrais, mas também pela nossa nova casa multiuso. A ação social é um movimento da igreja em que nós, na verdade, é um movimento social, mas que a igreja faz parte para repartir aquilo que a gente tem. Dentro da casa multiuso, nós temos o Ministério Irmãos que Aquecem, que leva enxoval para as crianças de mães que precisam da socorro, da ajuda da gente. Tem a própria ação social, que distribui cestas de alimentos, enfim, roupas aos necessitados. E também tem a nossa escola de música, arte musical. Estou até com a camiseta hoje, eu e a pastora Fabiola. Nós, quando chegamos aqui, vivíamos amontoados ali, espremidos, ação social, pastores atendendo, administração da igreja, escola de música, e foi por causa da fé da igreja, de vocês, que hoje nós temos uma casa, e ao final do culto nós vamos visitar nossos professores de música estão lá, e a diretora, a irmã Giane, está lá, e todos nós estamos felizes de poder compartilhar esse espaço, que é de toda a igreja e que a gente quer oferecer a toda a comunidade. E hoje eu quero falar justamente sobre louvor. Eu quero falar sobre um altar que nós construímos quando nós adoramos a Deus. Não é apenas, o louvor não é apenas algo para animar a igreja, para fazer com que a igreja seja atraída. Na verdade, o louvor, ele vai atrair a presença do Senhor. Na presença de Deus há louvores. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos. Salmo 100, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. A estrutura do culto, ela não é estabelecida por aquilo que a gente acha que é mais bonito, mas essa jornada que a gente tem de celebração, ela obedece ao mandamento do Senhor. A Bíblia diz que ninguém deve comparecer diante de Deus de mãos vazias, e o louvor, ele é um sacrifício. Quando você louva a Deus, você atrai Deus para um trono, você atrai Deus para se assentar, para tomar lugar. O ministério de louvor, na verdade, ele nos ensina. Nós tínhamos no passado, lá no Antigo Testamento, os levitas, que eles viviam do serviço no templo, e eles ensinavam o povo a adorar. Naquele tempo em que a maioria das pessoas não sabia nem ler e nem escrever, não havia essas escolas de alfabetização que nós passamos hoje, né? Quando eu era garoto, tinha um jardim de infância, e depois você ia para o CA, que era a alfabetização, depois ia para a primeira série. Hoje mudou tudo, mas enfim, há um exercício, uma vontade do governo e também de nós, de ensinar os nossos filhos e as crianças a ler e escrever. E a única maneira disso acontecer naquele tempo era através do louvor. Eles subiam, por exemplo, o livro dos Salmos, é a palavra cantada. Eles subiam do Salmo 120 ao Salmo 150, não sei se você sabe disso, o livro de Salmos é uma coletânea de hinos de Coré, coletânea de hinos que Davi, que Moisés, que alguns autores, tem hinos que a gente não sabe nem quem foi que escreveu ali no livro de Salmos, são chamados os Salmos órfãos. Mas do Salmo 120 ao Salmo 150, são chamados hinos de subida, porque nós subimos, nós não vamos a Jerusalém, nós subimos a Jerusalém. E durante essa caminhada, que durava dias, tinha gente que vinha de toda a parte do mundo, vinha da Etiópia, vinha da Síria, gente que vinha dos lados de Gileade, que é a Jordânia, se encontrava em Jerusalém ali para adorar. Eles diziam assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Havia um ponto e um foco de adoração centralizado aonde? No templo. Hoje, o templo do Senhor somos nós. Você é o templo de Deus.
E é aqui no teu coração que você deve oferecer sacrifício. Então, quando você entra na presença de Deus, antes de mais nada, você oferece a Deus um louvor. Eu vou entrar pelas portas. É como se você estivesse acessando o lugar do trono, a corte real. Você entra cantando, você entra louvando. O louvor é uma adoração a respeito daquilo que Deus fez, faz e fará. O louvor é uma adoração por aquilo que Deus é. Nós adoramos porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é alfa, ômega, Ele é princípio e o fim. O nosso Deus é rocha, o nosso Deus é vida. Os nomes e os atributos de Deus estão salpicados, espalhados na Bíblia Sagrada, para que Ele seja adorado. E quando nós entramos diante do Senhor, uma porta se abre quando nós entramos com louvor. É por isso que os cultos começam com adoração, e por isso que esse culto em especial, em que nós vamos festejar a ceia do Senhor, e nós vamos celebrar a expansão da nossa igreja, com mais uma casa para ação social, mais uma casa para Mãos que Aquecem, e mais uma casa para a escola de música. É por isso que nós expandimos hoje o culto. Normalmente nós ministramos 3 ou 4 louvores, hoje nós estamos com 6, e a palavra vai ser bem curtinha, para a gente poder celebrar a ceia e descer, para que você veja aquilo que você mesmo está vivendo em fé. Eu ontem fiquei com muita vontade de descer com a igreja, aqui para o Talmidim Kids. Gente, pensa num capricho, no amor, pensa em pessoas assim, que estão trabalhando dia após dia, e colocando a sua vida, para que o meu filho, na verdade meu neto, para que os seus filhos, os seus netos, tenham um lugar muito confortável, e para que eles amem a igreja. Crianças hoje, algumas amam mais estar em casa, no shopping, do que na igreja. Então nós vamos ensinar os seus filhos a amar o Senhor, a amar a igreja do Senhor, a dizer: aqui é o melhor lugar que eu tenho. Seus filhos devem esperar os dias de culto, seja na quarta-feira. Nós teremos aqui cultos infantis, às terças, durante o movimento do CR, do Policlínica da Alma. Teremos cultos infantis na quarta-feira, que começa de novo. Agora, quarta-feira que vem, nós já vamos começar presencialmente, com a bênção do Senhor, da diretoria da igreja. Nós teremos desenvolvimentos com o Ministério Infantil sempre que houver algum culto aqui. Sábado, domingo de manhã, domingo à noite. E tudo isso tem sido o quê? Uma obra de fé, porque eu e você temos semeado nisso. Quando nós entramos na presença de Deus, nós estamos num lugar de proteção. Não se vendem 2 partais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quando Jesus está falando isso no Mateus 10, ele está dizendo o seguinte, que aquele pardal era o animal de menor valor para sacrifício. Às vezes se sacrificava uma pombinha, um cordeiro branco, imaculado, de 1 ano. Mas o pardal era aquilo que tinha menor valor. E o salmista diz no Salmo 84, até o pardal encontrou casa. E a andorinha, ninho para si. Casa e ninho é lugar de proteção, onde cria seus filhotes junto aos teus altares. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Há um lugar de proteção quando você louva o Senhor. Jó foi provado e perdeu tudo. Tudo, ele perdeu tudo. E ele adorou ao Senhor com louvores. O louvor é a garantia que nós temos de estarmos achegados, protegidos, aconchegados no Senhor. Quando nós louvamos, existe uma tremenda expansão da proteção na dimensão espiritual em favor da nossa vida. É um lugar de sacrifício, é um lugar de adoração. Esse é o lugar do altar, onde você expressa o teu louvor. Então irei ao altar de Deus,
A Deus, fonte da minha plena alegria, com harpa o louvarei, ó Deus, meu Deus. Como é que você entra com um instrumento musical? Você entra batendo os dedos em cima do painel do teu carro. Você entra com Deus cantando bem. Tem pessoas que têm vozes maravilhosas. Tem pessoas que não conseguem equilibrar o timbre, o tom. Tem gente que tem o chamado, tem um ouvido com equilíbrio tão perfeito que ele diz assim: o instrumento tal está desafinado. Para mim, apenas eu me delicio com o som do louvor ao Senhor. A Bíblia diz: por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. O que você está fazendo aqui, nesse primeiro dia de semana? Você está sacrificando. Pessoas que dizem assim: não, vou chegar mais tarde no culto e vou pegar a palavra. Essas pessoas estão dizendo, estão desprezando aquilo que Deus chama de sacrifício. A adoração, Deus recebe como um cheiro suave, que sobe, que agrada ao Senhor. A adoração não é só um tempo de você preparar um trono, de você entrar nas portas de Deus, que te dá acesso a Deus, que te dá aproximação do altar de Deus, mas Deus recebe também como um sacrifício. É simples sacrificar ao Senhor, é simples você trazer Deus para perto de você. Nós, eu e você, fomos criados para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, diz que Deus nos predestinou em Cristo. Não é que existe aí, tem a turma, e eu não julgo ninguém, tem aqueles que dizem que os salvos são predestinados a ser salvos, e os perdidos ímpios são destinados ao inferno. Eu não encontro isso na Bíblia. Nós todos somos predestinados ao céu. Todos nós. Só que o fato de você ser predestinado a ir para um lugar não significa que você vai. Você pode abandonar a jornada na hora que você quiser. Você pode se desviar. Você pode estar viajando daqui para São Paulo. Se você quiser se jogar do avião no meio do caminho. Mas há um destino. E nós fomos predestinados a sermos filhos por adoção, para o louvor da sua glória. Deus em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a fim de que nós, os primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para o louvor da glória, nós fomos salvos para o louvor da glória, nós fomos cheios do Espírito, selados com o Espírito, para o louvor da sua glória. Existe no coração do homem um desejo, desde que a gente nasce, de adorar a Deus, o Criador. É por isso que a idolatria e aquilo que desvia a gente do louvor a Deus é uma ofensa ao Criador. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. A palavra de Deus é o louvor cantado. Quando a gente cantou aqui a última canção, ela está cheia de versos do Salmo 51. Só o Senhor transforma a cinza em festa. Só o Senhor transforma o pranto em alegria. Só o Senhor muda as lágrimas em dia de felicidade. Isso é o Salmo 61. É o Deus que faz com que o arruinado seja de novo restabelecido. As cidades destruídas e assoladas sejam de novo cidades de adoração. Quando você canta, e logo que a gente chega na igreja,
você não leu a Bíblia, não conhece a Escritura Sagrada, aí tem uma turma aqui cantando, e ele vem saltando pelos montes. Fala, que música é essa? Essa música é o livro de Cantares. Cantares é que conta a história de um noivo feliz da vida, porque vai encontrar a sua noiva. É isso que é o livro de Cantares. Conta do amor de Deus, da paixão de Deus, se encontrando com o seu povo, com a sua igreja. Quando a Bíblia fala, ou que a gente canta, que o seu poder é furioso, isso também é o livro de Cantar. É um amor que não pode ser apagado. O que nós cantamos? Nós cantamos a palavra de Deus. É por isso que em meio às nossas guerras, em meio ao nosso dia a dia, nós exaltamos ao Senhor. Quando nós ensinamos a igreja a adorar com liberdade, tem gente que quer bater palma e tem gente que não quer. Tem gente que quer levantar a mão e tem gente que não quer. Tem gente que canta alto, expressa a sua gratidão. E tem gente que é mais tímida e canta baixinho. Mas todos nós somos chamados para adorar o Senhor. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. E você vê em algumas igrejas alguns escândalos. E a pessoa grita e pula. Por que há tanta festa no coração dela diante de Deus? Porque ela muito foi perdoada. Jesus, ele se encontra um dia em Marcos capítulo 14, na casa de um homem leproso chamado Simão. E ali veio uma mulher que faz um escândalo. Ela pega um perfume de mais ou menos 7.000 reais e derrama na cabeça de Jesus. Aquilo foi um escândalo. Ela se joga nos pés de Jesus e enxuga os pés dele com as suas lágrimas. E todo mundo fica meio assim, mas para que isso? Que exagero. Judas diz, isso é um absurdo, isso é um desperdício de tempo. Ir para a igreja, adorar a Deus. Aí Jesus fala assim, um homem, ele devia 100 denários. E um outro homem devia 1.000 denários. Aquele que era o credor, perdoou tanto ao que tem 100, quanto aquele que tem 1.000. Qual é aquele que vai se alegrar mais em ser perdoado? Aí todo mundo responde, aquele que devia 1.000. Portanto, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então tem gente que vai ter uma adoração extravagante, vai viver no louvor que talvez não se encaixe dentro da sua ideia de louvor, que você cresceu, dentro da sua denominação, mas é algo que está chegando no céu, porque nós fomos criados para a glória de Deus, e a palavra de Deus ela é cantada. E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. A pessoa fica bêbada, ela perde a razão. É quando você enche até as tampas, perde o controle. Acontece muito nas festas de final de ano, quando um descontrolado acaba se embriagando. Mas ele diz, se embriaguem, se encham sim do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A presença de Deus, quando você canta, nós vamos perdendo aos poucos o cantor cristão, nós vamos perdendo ao pouco quem veio da Assembleia de Deus, a harpa cristã, mas nós vamos de novo redescobrindo o louvor que ele passa pelo filtro da palavra de Deus. Foi Deus que criou o louvor. Éber é aquele que primeiro é criado como um Deus para tocar pífaros, para tocar cornetas e para louvar ao Senhor. A Bíblia diz até que o nosso inimigo das nossas almas, diz assim, em ti foram criados. Foi um anjo que foi criado para adorar a Deus. E ele conseguiu se perder no meio da adoração. O louvor faz com que
a tua vida, a tua casa, seja cheia da presença de Deus. Na inauguração do templo de Salomão, e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças, quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, casa do Senhor, se encheu como uma nuvem. Aqui é Shekinah, quando você está louvando a Deus, a presença de Deus se faz manifesta. Não se faz culto sem adoração, não se entra na presença de Deus sem louvor. Esses louvores que nós aprendemos aqui, ou que nós ouvimos nas rádios que ministram louvores, eles fazem com que a presença de Deus se manifeste na sua vida. Eu já contei aqui. Eu no banheiro, gente, ninguém toma banho vestido, a gente toma banho desnudo, pronto. Eu louvando ao Senhor, Deus me tomou um dia, e Deus me encheu do seu Espírito, e Deus trouxe para mim cânticos de louvores. O Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você ora, e você ora em línguas, é um dom de Deus, não é dom de homens, você está dizendo para Deus a respeito da sua gloriosa graça. O louvor, ele atinge o céu como uma gratidão, como um cântico que você canta para o seu Pai. E a presença de Deus aqui, como encheu a casa de Deus, foi o primeiro ato de Salomão, quando foi dedicar o templo, fazer uma grande festa de adoração. É isso que nós estamos fazendo hoje, adorando a Deus por tudo que Ele tem feito no meio da nossa igreja. E o louvor faz com que Deus esteja no meio de nós. Contudo, tu és santo, entronizado entre tronos de louvor. É por isso que nós falamos: Deus, toma o teu lugar no trono da nossa vida e da nossa igreja. É por isso que após o louvor, os pastores sobem e entregam como um sacrifício a Deus. Deus recebe louvores como sacrifícios. Levítico 22, e quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor, ofereceis da tua vontade. O meu coração tem que entrar com alegria. Eu estou fazendo para Deus, eu estou cantando para Deus. Eu não estou cantando para que haja um coral lindo para encantar pessoas, mas para encantar o Senhor, para adorar o Senhor. Os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O louvor liberta. Quando Paulo e Silas estão na prisão, eles cantam louvores perto da meia-noite. Os prisioneiros estavam ouvindo. Então as cadeias são quebradas. Quantos testemunhos nós temos de passar pelo vale da sombra da morte, de experimentar desertos, e no meio do deserto nós adorarmos a Deus em lágrimas, nas perdas, nas falências, nas vidas entristecidas, nos momentos duros da nossa vida. Existem momentos que são para chorar, e existem momentos que são para louvar. Jó, ele vai dizer: ainda que Deus me mate, nele confiarei. É um cântico de confiança no Senhor diante da morte. O louvor afasta o mal. Saul está atormentado por um espírito maligno. A destruição de Saul acontece em 1 Samuel 15, quando ele resolve se rebelar contra Deus. Eu vou me virar. Então um espírito maligno o possuía, o atormentava, o oprimia. Então Davi vinha, tocava a sua harpa, e aquele espírito maligno se retirava dele. O louvor protege a tua casa, a tua vida. O louvor, ele afasta, ele expulsa um mundo espiritual perverso que quer te atormentar. O louvor atrai o favor de Deus. Segundo Crônicas 20, 15. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas. Gente, é um dos textos favoritos meus. Contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte de Seir, que vieram contra Judá.
e foram desbaratados. Eles não tinham o que fazer. A derrota deles estava sacramentada. Vieram 3 nações contra Israel. Eles não tinham defesa, eles não tinham plano de defesa, eles não tinham estratégia. E aí o rei Josafá abre a porta, a janela do seu quarto, e diz: Senhor, eu olho para os céus, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós não temos plano nem estratégia, mas nossos olhos estão postos no Senhor. E Deus levanta o profeta e diz assim: ó, chama o povo para louvar, chama o povo para adorar. E quando o povo começa a adorar e começa a louvar, Deus coloca emboscadas. O mesmo Deus que soltou as rodas, se você ler com calma, Êxodo capítulo 14, você vai ver que Deus, ele emperrou e tirou as rodas do carro do faraó. Quando? Quando Miriam cantava, quando Miriam louvava, quando eles iam passando a seco pelo Mar Vermelho, cantando: estamos livres do Egito, estamos livres. E o faraó atrás, e a nuvem de fogo impedia o faraó de chegar, e pior do que isso, Deus desconcertava o exército do inimigo. O louvor é algo que a gente vai ministrar na igreja, porque é o louvor que atrai Deus para dentro da igreja. Quero chamar o ministério de louvor mais uma vez. Nós vamos encerrar aqui. Eu quero motivar você, nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Você pode pegar a sua ceia e no final, sobrando a ceia, você pode levar inclusive para seu filho, para sua filha, para seu neto, para o seu pai. Mas primeiro todo mundo vai se servir aqui, durante esse louvor. E depois que a gente se servir, nós vamos adorar a Deus. E depois da gente celebrar a ceia, eu quero convidar todos vocês, para que vocês vejam, nós temos uma casa aqui do lado, que ficou linda, você nunca entrou lá. Os gabinetes pastorais, a administração, existe uma casa aqui ao lado da gente, que é a nossa casa multiuso, que vai ser lugar onde nós vamos ter, além da ação social, nós vamos recomeçar as escolas bíblicas, onde você vai se sentir em casa, porque ali é a casa do teu pai. Você se sente à vontade na casa do teu pai? Pronto, é isso. Vamos louvar ao Senhor. Quero chamar a pastora Fabíola aqui. Aliás, pastora Fabíola, vou chamar o irmão Darcy também, tá bom? Darcy, a gente já sobe junto aqui. Quero convidar toda a igreja para ficar em pé. E a gente vai devagarinho, um a um, pegando a ceia do Senhor. E vamos esperar para a gente celebrar junto.